antes de Deus nos levar para um novo capítulo, muitas vezes ele precisa colocar ordem no que ficou tudo bagunçado dentro de nós. Antes de darmos o próximo passo, Deus trata o nosso coração, ele ajusta as prioridades, ele mostra brechas, revela aquilo que entrou onde não deveria entrar e nos chama de volta para o lugar certo. E foi isso que falou muito comigo em Neemias 13. Esse capítulo fecha o livro de Neemias de uma forma muito profunda, porque nos mostra que não basta Deus reconstruir os muros se a gente não vigiar aquilo que começa a entrar de novo no nosso coração. Neemias tinha orado, ele tinha lutado, enfrentado grandes oposições e visto Jerusalém ser restaurada. O povo tinha feito alianças com Deus, tinha se emocionado com a palavra, tinha prometido viver em fidelidade. Mas com o passar do tempo, algumas coisas começaram a sair totalmente fora do lugar. E isso fala muito com a gente, né, com a nossa vida nos dias atuais, porque muitas vezes Deus, ele nos levanta, ele nos cura, nos fortalece, nos dá uma nova chance, mas se a gente não vigiar, antigas brechas começam a se abrir outra vez, né? Quando Neemias ele volta, né, ele encontra Tobias ocupando um espaço dentro da casa de Deus. E isso é muito forte, sabe por quê? Porque Tobias, gente, era um dos que tinham tentado demais, assim, impedir a reconstrução dos muros. Aquele que antes atacava de fora, agora está instalado dentro. E olha como isso fala com a gente. Quantas vezes aquilo que um dia tentou nos parar, nos feriu, nos esfriar ou nos afastar de Deus, tenta voltar de mansinho, sabe? E ocupar espaço dentro do nosso coração. Pode ser uma mágoa, pode ser uma distração, um hábito antigo, um relacionamento antigo, uma prioridade fora do lugar, uma aliança errada, um pensamento que Deus já tinha tratado, né? Mas que aos poucos vai encontrando, sabe? A gente vai abrindo as brechas e a gente dá espaço para voltar. E Neemias, ele não aceitou aquilo. Então ele tira tudo para fora, né, de Tobias e manda purificar aquele lugar. Porque existem espaços dentro de nós que permanecem a Deus e não podem ser ocupados por aquilo que nos afasta dele. Bom, e aí depois Neemias, ele percebe que o povo tinha deixado de cuidar da casa de Deus. Os levitas que deveriam estar servindo no templo, eles precisaram voltar para os campos, porque o povo parou de sustentar aquilo que era sagrado. E aqui não é só sobre oferta, né? É sobre prioridade, é sobre aquilo que alimenta a nossa vida espiritual. Quando a gente para de orar, para de buscar, para de se alimentar da palavra, para de colocar Deus no centro como prioridade, né? Aquilo que era vivo começa a enfraquecer. A alma, ela fica cansada, o coração fica confuso e a fé, ela vai perdendo força. Isso é fato. Porque quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, outras coisas começam a tomar o espaço que era dele, né? E as coisas se tornam mais difíceis. Neemias também encontra o povo trabalhando, vendendo e comprando no sábado, no dia que deveria ser separado totalmente para o Senhor. E isso fala sobre um coração que já não sabia mais parar para Deus. E a gente faz muito isso, né? Fica só na correria do nosso dia a dia. E aí eu te pergunto, quantas vezes a gente vive assim, né? Correndo, tentando resolver tudo, carregando todo aquele peso sozinha, né? Muitas vezes sozinho, toda a preocupação, aquela cobrança, tentando dar conta de tudo, mas sem conseguir descansar no Senhor. Pois é, né? Então, só que Deus não nos chama apenas para fazer. Deus também nos chama para confiar. Às vezes, obedecer a Deus é fechar algumas portas,
É entender que nem toda urgência vem dele, nem toda oportunidade é uma direção certa, nem toda pressão merece entrada, e nem tudo que parece importante pode ocupar o lugar da nossa paz. Então, vamos prestar atenção um pouquinho mais, né, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Neemias também trata das alianças que estavam afastando o povo da presença de Deus. E aqui a questão não era simplesmente quem estava perto, mas que tipo de influência estava entrando. Porque existem ambientes, gente, conversas, escolhas e relacionamentos que aos poucos vão mudando o nosso coração. A gente começa cedendo um pouquinho, sabe? Aceitando um pouquinho, deixando passar um pouquinho, sabe? E quando percebe, já não ora como antes, já não busca como antes, já não sente como antes, já não tem a mesma sensibilidade espiritual como antes, né? A gente vai sempre para outra, amanhã eu oro mais, amanhã eu faço de novo, depois eu me entrego mais um pouco, depois eu leio a Bíblia. Gente, vai esfriando, né? Vai passando aquele sentimento de que a gente precisa nos alimentar todos os dias. A gente precisa buscar Deus todos os dias para nos fortalecermos todos os dias. Por isso, hoje, essa palavra nos chama a olhar com sinceridade para aquilo que tem influenciado a nossa caminhada com Deus. Neemias 13 é uma palavra de zelo. Ela confronta, mas também protege. Porque Deus não corrige para destruir. Deus ele não corrige para nos causar dor. Deus corrige para preservar, né? Para nos prevenir do que a gente pode colher no nosso futuro. Deus não mostra uma brecha para nos envergonhar. Ele mostra para curar. Deus não coloca ordem para pesar sobre nós. Ele coloca ordem porque deseja habitar em nós com liberdade. E talvez hoje essa palavra esteja dizendo ao nosso coração: antes de pedir novas portas, veja quais portas precisam ser fechadas. Antes de buscar novas conquistas, proteja aquilo que Deus já reconstruiu dentro de você. Antes de entrar em um novo capítulo, permita que Deus organize tudo aquilo que ficou bagunçado por dentro. O livro de Neemias termina com uma oração muito simples, mas muito profunda. Lembra-te de mim, meu Deus, Deus meu, para o meu bem. E isso nos ensina que, depois de tudo, a nossa esperança continua sendo a misericórdia de Deus. Neemias fez o que precisava ser feito, corrigiu o que precisava ser corrigido, colocou ordem aonde havia desordem, mas terminou colocando tudo diante do Senhor. Então hoje, que essa palavra não passe por nós como apenas mais uma leitura, que Deus nos mostre o que entrou onde não deveria entrar, o que esfriou, o que se misturou e o que precisa voltar para o lugar certo, né? Que a gente tenha coragem de deixar Deus colocar ordem por dentro, fechar as portas que precisam ser fechadas, rever aquilo que precisa ser revisto e guardar aquilo que Ele mesmo reconstruiu em nós. Sabe por quê, gente? Porque Deus restaura, mas também nos ensina a vigiar. Deus levanta, mas também nos ensina a permanecer. E antes de viver um novo capítulo, Ele prepara o coração de quem deseja caminhar com Ele de verdade. Que Deus fale com você através dessa palavra grandemente, fortaleça o seu coração e te ajude a viver uma semana debaixo da direção dEle, da paz e da presença dEle na sua vida. E é isso, minha gente linda. Um grande beijo, uma linda e abençoada semana para vocês. Fiquem com Deus, beijos no coração e até o próximo devocional, se Deus quiser.